Emoldurada pela Baía de Todos os Santos e por praias de grandes belezas naturais, Salvador, patrimônio cultural da humanidade, preserva um conjunto arquitetônico que representa um pedaço vivo da história do Brasil. Conhecida como a capital da alegria, foi fundada como São Salvador de Todos os Santos. Lá foi a primeira capital brasileira e primeira sede de administração colonial portuguesa no Brasil. Hoje é apenas capital da Bahia. A cidade também é uma das mais antigas de toda a América. Com a área mais rica do Nordeste brasileiro, Salvador se destaca pela gastronomia, pela música e a cultura com influências africanas. Sua região metropolitana, conhecida como Grande Salvador, possui 3.834.435 habitantes, recenseados em 2012 pelo IBGE. Essa enorme quantidade de gente na expansão de Salvador torna a metrópole a mais populosa do Nordeste, a sétima do Brasil e uma das 120 maiores do mundo. Um dos maiores centros turísticos do país, Salvador, se beneficia de características muito específicas. Tem clima quente e ensolarado o ano todo. A beleza natural de praias, as manifestações variadas da cultura negra, como culinária rica e exótica, música, ritmos quentes, sincretismo religioso, terreiros de candomblé e exibições de capoeira. As festas como as do Senhor do Bonfim e o Carnaval com seus trios elétricos e um cenário magnífico de arquitetura histórica. É um grande centro cultural com museus, igrejas, monumentos de arte e históricos e conjuntos arquitetônicos singulares como o Pelourinho, tombado pela Unesco em 1983 e considerado patrimônio histórico da humanidade. Dados gerais. Estado que pertence: Bahia. Data de fundação: 19 de março de 1549. Gentílico: soteropolitano. População: 2.676.606 pessoas, pelo censo de 2010. Área: 706 km². Densidade demográfica: 3.791 habitantes por km². Altitude: 8 metros. Mesorregião: Região Metropolitana de Salvador. Dados econômicos e sociais: Produto Interno Bruto: 36,7 bilhões. Renda per capita: 13.728. Principais atividades econômicas: indústria, comércio, serviços e turismo cultural. Índice de Desenvolvimento Humano: 0,759. É considerado alto. Esperança de vida ao nascer: 75 anos. Mortalidade infantil: 14,9 por 1.000 nascidos vivos. Contexto histórico. Salvador foi fundada pelo primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, em 29 de março de 1549, e iniciou a construção da cidade-fortaleza, planejada para ser o centro administrativo do Brasil por ordem de Dom João III, que resolveu ali instalar a sede do governo da colônia, a fim de promover seu desenvolvimento e coordenar a defesa contra índios e piratas. O núcleo original da cidade surgiu na colina da Sé, parte plana do Alto da Escarpa, e estendeu-se para o oeste, até o vale que corresponde à atual Baixa do Sapateiro. No século XVI, Salvador limitava-se à área hoje compreendida entre o Pelourinho e a Praça Castro Alves. A cidade destaca-se historicamente também por ter sido o principal porto no hemisfério sul até o século XVIII. Salvador foi a primeira capital do país até o ano de 1763, quando a sede do Império foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Chamada na época de sua fundação por São Salvador da Baía de Todos os Santos, a cidade passou a ser descoberta pelos colonizadores no ano de 1510. Por volta de 1536, o rei de Portugal, Dom João III, dividiu as terras brasileiras em capitanias hereditárias. Os donos das capitanias eram chamados de donatários, e Francisco Pereira Coutinho ganhou parte do território de Salvador, fundado na época como Arraial do Pereira. Coutinho teve o comando do arraial, mais tarde batizado de Vila Velha, até 1549, na ocasião da chegada de Tomé de Souza, o primeiro governador-geral do Brasil. Juntamente com Tomé de Souza, desembarcaram em Salvador 6 embarcações com uma comitiva de aproximadamente 10.000 pessoas para fundar, sob as ordens do rei de Portugal, a cidade de São Salvador.
Após o governo de Tomé de Souza, governaram o país Duarte da Costa e Mendes Sá, que teve o comando do país até 1572. Apesar da mudança da sede da coroa, Salvador continua a se destacar dentro do cenário de colonização do país e anos depois na fase de independência do Brasil, em 1822. A capital baiana protagonizou uma luta que se arrastou por mais de um ano, mesmo após o Brasil ficar independente de Portugal. Em 1823, a Bahia continuou ocupada pelas tropas portuguesas do brigadeiro Madeira de Melo. No dia 2 de julho do mesmo ano, Salvador foi palco de um dos mais importantes acontecimentos históricos para o Estado, que consolidou a total independência do Brasil. A data passou a ser referência cívica dos baianos, comemorada anualmente com intensa participação popular. Em 16 de novembro de 1889 foi proclamada a República na Bahia, pelo coronel Frederico Cristiano Buis. Nos dias de hoje, Salvador é a terceira maior cidade do Brasil, com cerca de 2.500.000 habitantes. Salvador cresceu e muito, por isso é considerada a cidade mais populosa da região Nordeste. A economia de Salvador é movida nos dias atuais principalmente pelo setor do turismo. A cidade é um dos mais importantes destinos turísticos do Brasil e recebe anualmente milhões de turistas de capitais e cidades do país e também de diversas partes do mundo. Salvador desenvolve-se em dois níveis distintos: a cidade baixa, na estreita planície litorânea, e a cidade alta, localizada no platô que se ergue em escarpa abrupta a 60 metros do porto. A cidade baixa é núcleo das atividades portuárias e comerciais, sobretudo do setor atacadista. Na cidade alta, os bairros residenciais contornam o centro histórico, que se caracteriza pelo comércio varejista. A modernização viária de Salvador, realizada na década de 60, aproveitou os vales para a abertura de amplas avenidas que facilitaram o trânsito entre o centro e os novos bairros e locais de veraneio. Anteriormente, essa ligação se realizava mediante o contorno da orla marítima. Predominam em Salvador as atividades de serviços, turismo e comércio, mas é marcante o crescimento da industrialização. O Centro Industrial de Aratu, criado em 1967, incentivou a instalação de unidades fabris, que têm crescido em número e diversificação de produtos. No quadro econômico, destacam-se ainda a pesca e a agricultura, em especial a de frutas como coco, laranja, banana e manga. Um importante núcleo de comunicações, Salvador tem um porto tradicional e movimentado, que serve às cidades do Recôncavo e à região cacaueira do sul da Bahia. Um povo com tanta fé e tão religioso não podia deixar de ter como atrações suas igrejas. Em Salvador há uma espécie de ditado popular que diz que a cidade tem uma igreja para cada dia do ano. Verdade ou não, Salvador possui muitas igrejas e dentre as mais conhecidas e visitadas está a Igreja do Senhor do Bonfim, que é palco de uma das mais tradicionais festas populares de Salvador, e a Igreja de São Francisco, localizada no Pelourinho, com seu interior revestido de ouro. Dentre as principais atrações da cidade está a Orla de Salvador, que concentra mais de 50 quilômetros de praia. Da Praia do Farol da Barra até a Praia do Flamengo, Salvador tem belas paisagens com praias que agradam a todos os gostos. Recentemente, Salvador completou 458 anos de fundação. No entanto, não são poucos os problemas enfrentados por sua população, que já ultrapassa a marca de 2.500.000 pessoas. A capital baiana apresenta problemas típicos de uma metrópole, com crescimento desordenado e ocupação urbana precária. Além da segurança e da limpeza urbana, preocupações constantes em Salvador, 3 outros temas fazem os tranquilos baianos esquentarem a cabeça: a sujeira e desorganização da orla marítima, o abandono do centro histórico e o trânsito. Salvador tem graves dificuldades na saúde, na mobilidade urbana e no trânsito, no ordenamento do uso do solo e na capacidade de fazer investimentos. O centro histórico também virou um espanta-turistas. Com algumas ruas do entorno do Pelourinho tomadas por usuários de crack, a região é evitada até mesmo por moradores da capital. Há também engarrafamentos cada vez mais constantes, ocupação de encostas, deslizamento de terra, favelização e má distribuição de renda. Quando se trata das questões urbanísticas de Salvador, os problemas podem ser resumidos em uma palavra: acessibilidade.
Para o arquiteto e urbanista Armando Branco, a cidade sofre hoje as consequências de uma falta de planejamento de crescimento pensado no pedestre, na população que não tem veículo particular e nos cidadãos que apresentam alguma dificuldade de locomoção. Armando Branco destaca os constantes engarrafamentos, antes restritos aos horários de pico e às regiões críticas, que agora ocorrem por toda a cidade a qualquer hora do dia. A situação se explica pelo aumento do número de carros em circulação na cidade nos últimos anos. Em média, a frota soteropolitana cresce 6% ao ano e chegou, em 2006, a 550 mil veículos em circulação, segundo os dados do Detran. As limitações do transporte urbano, que não oferece o conforto e a conveniência suficiente para convencer as pessoas a abrirem mão do veículo próprio para utilizar o coletivo. Calçadas danificadas ou ocupadas por camelôs, barracas, equipamentos urbanos e os próprios veículos viraram rotina nos bairros da capital.